A graça apostolado chegou nesse lugar, trazendo um mover a curar e prosperar. A graça apostolado chegou nesse lugar, trazendo um mover a curar e prosperar. A graça apostolado chegou nesse lugar, trazendo um mover a curar e prosperar. A graça apostolado chegou nesse lugar, trazendo um mover pra curar e prosperar. Graça e paz, abençoado. Você que me assiste agora, esse é o programa Graça e Apostolado. Sou o apóstolo Marcos Gomes e eu nasci para ser o seu pastor, para ser o seu apóstolo, para trazer a revelação da palavra da graça de Deus para a sua vida. Já acessou o nosso site hoje? Não? Entre no nosso site, acesse www.graçaeapostolado.com.br. Esse é o site oficial do Ministério Graça e Apostolado. Está aparecendo aí no seu televisor, www.graçaeapostolado.com.br. Se precisar também conversar comigo, se comunicar comigo, perguntas, dúvidas, mande um e-mail. Olha, para aparecer agora no seu televisor, contato@graçaeapostolado.com.br. contato@graçaeapostolado.com.br. Seu amigo, seu pastor Marcos, graça e paz. Graça e paz, igreja, quem recebe? Nós estamos de palmas ao Senhor Jesus. O programa Graça e Apostolado é gravado todo domingo, às 6 horas da tarde, aqui no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. Venha participar do culto ao vivo, da reunião ao vivo. Venha participar todo domingo às 6 da tarde, Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Ministério Graça e Apostolado. Uma vida melhor espera por você. Vem pra cá. Hoje eu quero concluir a mensagem que eu comecei na semana passada. Tem por tema: não existe livre-arbítrio. Você que me assiste, não existe livre-arbítrio. Aquele negócio de aceitar Jesus para ser salvo, aceitar Jesus para ser filho de Deus, aceitar Jesus para ir para o céu, isso não existe. Somos filhos de Deus por Deus, fomos escolhidos por Deus, fomos chamados por Deus, fomos predestinados por Deus, feitos por Deus para a glória de Deus. Hoje eu quero ler mais alguns textos aqui na Bíblia. Acompanhe comigo. Não existe livre-arbítrio, parte 2. Na parte 1, eu já ensinei sobre Gênesis 1:27, que o homem foi criado por Deus, para a glória de Deus, o homem e a mulher. Também li na parte 1, Deuteronômio 14, verso 2, onde diz que o povo de Israel tinha sido um povo escolhido por Deus. Deus tinha separado aquele povo para a sua glória. Hoje eu quero continuar em Salmos, capítulo 100, versículo 3. Vou partir desse assunto. Hoje eu vou concluir a segunda parte, segunda e última parte. Diga para o seu irmão aí, você aqui na igreja, diga para ele: não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma heresia, é uma mentira que a religião inventou. O sistema religioso, porque a Bíblia não fala de livre-arbítrio. Na verdade, essa palavra nem existe na Bíblia. A Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, não existe a frase livre-arbítrio. Não existe. Pelo contrário, mostra-nos na Bíblia que o homem, a mulher, foi feito por Deus para a glória de Deus, segundo o propósito de Deus. O homem não tem a capacidade de escolher a Deus ou de rejeitar a Deus, porque Deus é o Criador de tudo e de todos, e o homem foi criado por Deus para a glória de Deus. Amém? Quem entende essas coisas? Você foi criado para a glória de Deus. Se eu for pensar em linha com a heresia do livre-arbítrio, eu vou chegar ao ponto de pensar assim:
Ah, mas e se eu não querer Deus? Eu posso não querer Deus. Não, você não pode. Porque não é você que escolhe Deus. Olha comigo aqui, ó. Salmo 100, versículo 3. Talvez você que me assiste precisa saber de uma coisa. Você precisa saber de uma coisa. Salmo 100, verso 3. Sabei que o Senhor é Deus. Diga para o seu irmão aqui na igreja, você que me assiste, diga para o seu irmão, você precisa saber que o Senhor é Deus. Você precisa saber que o Senhor é Deus. O Senhor não é um empregado, o Senhor não é um moleque, o Senhor não é um homem, o Senhor é Deus. Digam todos comigo, o Senhor é Deus. Pegue a sua caneta, na sua Bíblia, circule no Salmo 100, verso 3. Circule, sabei, circule aí, ó, sabei, ó, sabei. Você precisa saber que o Senhor é Deus. Agora continua, Salmo 100, verso 3. Foi Ele. Olha, o tema da mensagem, qual é o tema da mensagem hoje? Não existe livre-arbítrio. Não existe? Olha só por que eu falo isso, segundo a Bíblia. Salmo 100, verso 3. Foi Ele. Ele quem? Diga Deus. Diga o Senhor. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Vamos raciocinar em linha com a Bíblia. Homem de Deus, mulher de Deus tem que raciocinar, tem que pensar, tem que falar em linha com a palavra de Deus. Digam comigo, homem de Deus tem que falar em linha com a palavra de Deus. Digo, homem de Deus tem que falar e raciocinar em linha com a palavra de Deus. Então, me acompanhe que agora eu vou falar, pensar e raciocinar, não conforme eu acho, não conforme o que eu penso. Vou falar, pensar e raciocinar em linha com a palavra de Deus. Olha só. Salmo 100, verso 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. A Bíblia, agora eu vou raciocinar em linha com a Bíblia. A Bíblia está dizendo que foi Deus que nos fez povo seu e foi Deus que nos fez ovelhas do seu pasto. O tema da mensagem, não existe livre-arbítrio. Por que esse tema? Porque a Bíblia diz que não somos nós que nos fizemos povo de Deus. Não somos nós que nos fizemos ovelhas. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Raciocinando em linha com a Bíblia, não existe livre-arbítrio, porque foi Deus que me fez povo dele. Foi Deus que me fez ovelha. Não foi eu que decidi ser ovelha. Não foi eu que escolhi ser ovelha. Eu sei que foi o Senhor que me fez povo seu e ovelha do seu pasto. Quem está entendendo? Então pode aplaudir a Deus se você entende. É preciso falar, pensar e raciocinar em linha com a Bíblia. Abençoado, predestinado, justificado, santificado. Abençoado, você que tem assistido e acompanhado o programa Graça e Apostolado, deposite uma oferta de amor a este ministério e a essa obra de Deus. Você pode fazer a sua oferta para o Banco Itaú, agência 032, conta corrente 607 19, dígito 4. Banco Itaú, agência 032, conta corrente 607 19, dígito 4. Você que tem acompanhado o programa, você que tem assistido o programa, você que tem recebido de Deus a testificação do Espírito Santo de que eu sou um homem de Deus e que essa obra é de Deus, faça a sua oferta, nos ajude. Pode ser também pelo Banco Bradesco. Banco Bradesco,
agência 3186, dígito 0, conta corrente 2362, dígito 0. Repetindo, Banco Bradesco, agência 3186, dígito 0, conta corrente 2362, dígito 0. Me ajude nessa obra de Deus. E lembre-se, Filipenses 4, versículo 17. Não que eu procure as dádivas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Faça o depósito ainda hoje e me ajude nessa obra que Deus entregou em minhas mãos. Graça e paz, abençoado. Abençoado, predestinado, justificado, santificado. Esse ministério, eu sou pastor, apóstolo, presidente desse ministério, Graça Apostolado. Esse ministério, nós não raciocinamos em linha com o que o mundo acha. Para nós não interessa o que o mundo acha, o que o filósofo acha, o que o escritor acha, o que o artista, o rico, não interessa. Para nós só importa o que Deus disse. E Deus disse que foi Ele que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Me dá um sinal quem está entendendo o que estou falando. Alô, olha na sua Bíblia aí, Salmo 100, verso 3. Coloca o dedo no verso 3. Digam todos comigo, está escrito. Salmo 103. Digam, sabei que o Senhor é Deus. Digam, foi Ele, não nós, que nos fez. Diga, está escrito que Deus nos fez. Diga, nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Quem está entendendo? Então diga, eu estou raciocinando em linha com a Bíblia. Prepare suas mãos. E o que acontece quando você raciocina em linha com a Bíblia? Quando você pensa em linha com a Bíblia, quando você raciocina em linha com a Bíblia, você recebe o perfeito entendimento do Espírito de Deus que escreveu a palavra de Deus, que inspirou a palavra de Deus. Quando você pensa em linha com a Bíblia, raciocina em linha, o Espírito que a escreveu, que a inspirou, que habita em você, que dá o perfeito e único e genuíno entendimento da palavra de Deus. Quem recebe? Glória a Deus. Então, vocês aqui na igreja, ao vivo, e você que me assiste também, se você não sabia, de agora em diante você sabe. Salmo 100, verso 3. Foi o Senhor que nos fez, povo seu, e ovelhas do seu pasto. Nós não nos tornamos ovelhas, fomos feitos ovelhas. Quem percebe a diferença? Não é como nas igrejas dos homens. Nas igrejas do sistema, os pastores falam assim: olha, você quer aceitar Jesus para ser uma ovelha do Senhor? Ou então sou o quê? Um bode? Aí o pastor fala: porque antes você era do diabo. Mas se você aceitar Jesus, aí você vai ser filho de Deus, você vai ser ovelha. Quer dizer, então depende de mim, depende do filho aceitar ou não o pai. Então depende de mim. Para ser o filho de Deus depende de mim. Eu não consigo entender isso aí. Quando uma mulher fica grávida e o filho nasce, ninguém pergunta para o bebê: olha, você quer aceitar esse homem como seu pai? Ninguém pergunta isso. Pelo contrário, falam assim: bebê, esse é o seu pai. E o bebê não tem essa de aceita, não aceita, eu quero, não quero. O bebê fala: glória a Deus, esse é o meu pai. Levante a mão e diga: glória a Deus. Ele é o meu pai. E se ele é o seu pai, nós somos o que dele? Filhos de Deus. Pense em linha com a Bíblia. Alô? O Senhor está mandando falar uma coisa aqui, o Espírito Santo. Alô? De repente você que está me assistindo, você pensa assim:
Ah, mas a igreja que eu vou. Ah, mas a igreja que eu fui. Você não pode pensar em ir à sua igreja. Porque eu não estou aqui falando de igreja. Ah, mas o pastor me disse. Ah, mas o presbítero, o bispo. Eu não estou aqui falando de mim. Eu estou falando o que está escrito. Quem tem caderno e caneta aqui na igreja, e você que me assiste, escreva aí, olha. Digam todos, homem de Deus tem que falar, pensar e raciocinar em linha com a palavra de Deus. Quem está entendendo? Ora, se for para mim vir aqui falar o que eu penso, para que o título de pastor? Para que o título de apóstolo? Se eu vou falar o que eu acho, o que eu penso? Não te interessa o que eu penso, o que eu acho. A cor que eu gosto, o carro que eu gosto, isso é coisa humana, terrena. Um pastor, um homem de Deus, um enviado de Deus, tem que falar, pensar e raciocinar em linha com a palavra de Deus. E de conformidade com a palavra de Deus, eu digo, não existe livre-arbítrio. Quer ver mais um texto? João capítulo 15. Abram todas suas Bíblias. João, depois de Lucas, porque se estiver escrito, João 15. Qual o tema da mensagem hoje? Não existe livre-arbítrio. Agora, presta atenção. Presta atenção. Pastor, então eu não posso morar onde eu quero? Claro que pode. É direito seu. Então eu não posso comprar a camisa da cor que eu quero? Claro que pode, direito seu. Mas então eu não posso comprar um carro da marca que eu quero? Claro que pode, é direito seu. Essas coisas carnais, humanas e terrenas, é você que resolve. Mas as coisas espirituais e celestiais, você não tem parte. Quem resolveu foi Deus, foi o Senhor, que te criou, que te fez para a sua glória. Diga, eu fui criado para a glória de Deus. Diga, Ele é o meu Pai. Diga, eu sou o seu filho. Diga, eu sou o filho de Deus. Cadê o filho de Deus? E você se fez filho de Deus? Você foi feito filho de Deus por Deus. Quem está entendendo? Vou falar de novo. As coisas terrenas, as coisas carnais, as coisas humanas, você decide, você escolhe. Mas as coisas de Deus, as coisas espirituais, as coisas celestiais, já foram todas predeterminadas por Deus, para a glória de Deus. Quem entende, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. João, capítulo 15. Acompanha comigo na Bíblia. Porque se estiver escrito, João 15, verso 16. Vamos ver o que diz a Bíblia. João 15, verso 16 diz assim, ó. Não fostes vós que me escolheste. Então, primeiro, a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus falando. Então, não é o que o homem pensa, não é o que o homem acha. Primeiro, está na Bíblia, é palavra de Deus. Segundo, o próprio Senhor Jesus falando. Olha aqui, ó. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Levante a mão quem crê no Senhor Jesus. Olha, você sabia que tem igrejas que falam que creem em Jesus, mas quando lê a Bíblia fala que não é assim? Ora, então não crê em Jesus? O que é crer em Jesus? É crer no que Ele disse. É crer no que Ele falou. Está escrito na palavra de Deus. Então, não existe livre-arbítrio. Por quê? Porque Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto. Então perceba o plano de Deus, o propósito de Deus. Está claro, João 15, 16. Palavra de Deus, Bíblia, e o próprio Senhor Jesus falando, não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós. Então não é o homem que escolhe a Deus, foi Deus que fez o homem e o criou para a sua glória. Dá um sinal quem está entendendo. Quer que eu leia de novo? Pegue a sua Bíblia, leia aí, ó, João 15, 16.
não fostes vós que me escolhestes. Faz questão de deixar bem frisado. Olha na sua televisão, agora vai mostrar agora o texto aí, ó. João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes. Ora, quem está falando isso? Jesus. Quem é Jesus? O próprio Deus. Jesus é o próprio Deus que se revestiu em carne. Então, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo claro, não são vocês que me escolhem, sou eu que escolhi vocês para a minha glória. Quem é que entende isso? É simples. Essa é a palavra, é a Bíblia. Abençoado, predestinado, justificado, santificado. Você que está me assistindo agora e que tem acompanhado toda sexta-feira às 4 horas esse programa, o programa Graça Apostolada, eu preciso de pessoas que me ajudem nessa obra, homens e mulheres de Deus verdadeiros, que têm a visão de Deus. Precisamos ter mais horários na televisão, precisamos avançar com essa verdade. Não tem quem fala, Deus me enviou e me ungiu para falar, mas eu preciso de pessoas que me ajudem. Esteja semeando nas contas que estão aparecendo agora no seu televisor, para que eu possa ter mais horários, mais programas e em mais canais também, em mais redes, porque a graça de Deus está chegando a todos os povos, a todos os filhos de Deus, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, anciãos. Eu preciso de pessoas corajosas, pessoas verdadeiras, levantadas por Deus. Deus me ungiu para falar. E eu preciso de pessoas que foram ungidas por Deus para estar comigo nesse suporte, como coluna, sustentando, me ajudando nesse ministério. Você me empurra e eu falo. Você me envia e eu falo. Fui ungido, enviado, predestinado para falar a graça de Deus como ela é. Preciso de você, abençoado. Preciso de você, minha irmã. Me ajude com o seu dízimo, com a sua oferta voluntária, o valor que Deus pôs no seu coração, coloca na conta do ministério. Está aparecendo no seu televisor as contas dos bancos, faça o seu depósito semanal, mensal, mas faça. Não deixe de ajudar, não deixe de participar. Eu preciso de homens como você, de mulheres como você, que amam a verdade, que amam Jesus acima de tudo e de todos, e que querem fazer alguma coisa para ajudar o povo de Deus na face da terra, a não mais ser enganado, a não mais ser enrolado, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Me ajude a levar essa verdade. Você me envia e eu falo. Eu entendo que talvez você não foi ungido para falar, mas eu fui ungido. Me envia que eu falo. Conto com você, conto com a sua ajuda. Se deixar abençoado de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, graças a Deus. Abençoado, predestinado, justificado, santificado. Então deixa eu deixar bem claro esse assunto. Aquela ideia de que é o homem que se torna filho de Deus, isso não existe. Você já viu alguma criança se tornar filho de um pai por ele mesmo? Não, ele foi feito filho. E quando ele nasce, falam para ele assim: esse é o seu pai. Não é assim, Alexandre? Não é assim? Ou quando a criança nasce, ficam perguntando para a criança: bebê, você quer esse pai? Você quer aquele pai? Qual o pai que você quer aceitar? Você quer esse pai? Quer aquele pai? Qual que você quer escolher? É assim, abençoado? Não. Quando a criança nasce da mãe, falam para aquela criança que ela tem um pai. E quem que é o nosso pai? Diga: Deus. E se ele é nosso pai, nós somos filhos. Não nos fizemos filhos. Levante a mão e diga: Deus nos fez seus filhos. Agora vamos ver um texto em Hebreus capítulo 12. Abra sua Bíblia em Hebreus 12. Vamos deixar claro esse assunto, para que ninguém interprete mal. Você que me assiste agora através da televisão, presta atenção. Esse é o programa Graça e Apostolado.
acompanhe com a sua Bíblia e você vai ver que na palavra de Deus se mostra claramente que foi Deus que te fez, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou, foi Deus que te criou para a sua glória. Você crê em Deus por causa do próprio Deus. Você crê na Bíblia, na palavra de Deus, por causa do próprio Deus. Tudo isso já provém de Deus. É um propósito de Deus. Quem está entendendo? Alô, ninguém decide crer em Deus. Você já viu Deus? Você já viu Deus? Não, Deus é Espírito. Então como é que você crê em alguém que você não vê? O próprio Espírito de Deus, que habita em nós, os filhos de Deus, nos faz naturalmente crer em Deus. Isso já provém de Deus. Não é o homem que decide crer em Deus, que aceita de agora em diante crer em Deus. Isso já é plano, propósito de Deus. Somos filhos de Deus, criados por Deus, para a glória de Deus. Quem está entendendo? Abre aí sua Bíblia em Hebreus 12. Quem já achou, diga amém. Olha aqui, ó, Hebreus 12. Hebreus 12. Versículo 5, acompanha na sua Bíblia. E você que me assiste agora, esse é o programa, mais uma vez, esse é o programa Graça e Apostolado, toda sexta-feira às 4 horas, não perca. Hebreus 12, verso 5. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos. Alô, eu quero ouvir todo mundo, ó. Hebreus 12, 5, eu quero ouvir. E já vos esquecestes, é Deus falando, ó, já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filho meu. Alô, o que Deus disse? Desconhecido meu? O que Deus disse? Então o que nós somos de Deus? Fala pro seu irmão, nós somos filhos de Deus. Agora, ser filho de Deus independe se você entende ou não. Você não passa a ser filho de Deus quando você começa a crer na Bíblia. Você já nasceu filho de Deus. Você já veio do céu filho de Deus. Ser filho de Deus é uma dádiva que vem de Deus. Não é alguém que decidiu ser filho de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é alguém que escolheu, olha, que agora em diante eu quero ser filho de Deus. Isso não existe. Isso, qual o tema da mensagem hoje? Não existe livre-arbítrio. Vamos deixar bem claro. Você mora onde você quer. Você compra o carro que você quer, a cor que você quer, a camisa, a roupa que você quer. Come o que você quer comer ou não comer. Mas o ser humano não tem como escolher Deus ou rejeitar Deus. Porque a Bíblia diz que é Deus que se compadece e é Deus que endurece. Quem foi que criou Moisés? Quem foi que criou o faraó? O mesmo Deus que criou Moisés, o mesmo Deus que criou o faraó. Para com Moisés, amoleceu o coração de Moisés. Mas o próprio faraó, Deus endureceu o coração do faraó. Não é o que a Bíblia diz? Depois eu vou ler esse texto. Hebreus 12, versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos. Então Deus disse: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles for repreendido. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo o que recebe por filho. Então diga: Deus me recebe como filho. Olha o versículo 7, ó. Hebreus 12, 7. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como desconhecidos. O que diz a Bíblia aí? Deus vos trata como? Deus vos trata como? Então pegue a sua caneta e sublinha na sua Bíblia. Sublinha aí, ó. Diga comigo: Deus me trata como filho. Diga aí. Então você que está me assistindo, pegue a caneta, marque na sua Bíblia, Hebreus 12, verso 7. Deus vos trata como a filhos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. E eu te pergunto uma coisa: nós somos bastardos
Ou somos filhos de Deus? Criados por Deus. Feitos por Deus. Quem está entendendo? E para terminar, versículo 9. Hebreus 12, verso 9. Além disso, olha só o que Paulo disse em Hebreus 12, 9. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne. Você que me assiste, eu não sei se você ainda tem o seu pai. O meu pai já faleceu, já partiu para a glória. Eu tive um pai segundo a carne. Senão não teria como nascer. Porque o homem não nasce da mulher sozinho. Precisa do pai. Então, nós temos duas naturezas. Uma natureza carnal e uma natureza espiritual. Duas paternidades. Um pai segundo a carne e um pai segundo o espírito. Deus não é o pai da nossa carne. O pai da nossa carne, lembra do seu pai aí, o seu papai, com a sua mamãe, lembra dele, esse é o pai da sua carne. Esse é o pai da sua carne. Agora, Deus, ele é o pai do seu espírito. Leia comigo, Hebreus 12, versículo 9. Acompanhe a sua Bíblia. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai, veja que está em maiúsculo, ao Pai dos Espíritos, e viveremos? Então diga comigo assim, ó, Deus é o Pai do meu Espírito. Digo, o meu Espírito é filho de Deus. E o seu Espírito teve que fazer alguma coisa para se tornar filho de Deus? Você que decidiu ser filho de Deus? Quando você nasceu, alô? Porque a carne nasce, o Espírito não nasce. O Espírito, ele é eterno. A carne, ela nasce. A carne passa a existir. Lembra o dia que você nasceu? 23 de outubro de 67. A carne passou a existir. Mas o Espírito é eterno. Então diga comigo, Deus é o Pai do meu Espírito. Se o Espírito é eterno, quando você nasceu, você já nasceu filho de Deus. Quem está entendendo? Você já nasceu filho de Deus. Glória a Deus. Abençoado, predestinado, justificado, santificado. Abençoado. Você que tem assistido e acompanhado o programa Graça e Apostolado, deposite uma oferta de amor a este ministério e a essa obra de Deus. Você pode fazer a sua oferta para o Banco Itaú, agência 032, conta corrente 607 19, dígito 4. Banco Itaú, agência 032, conta corrente 607 19, dígito 4. Você que tem acompanhado o programa, você que tem assistido o programa, você que tem recebido de Deus a testificação do Espírito Santo de que eu sou um homem de Deus e que essa obra é de Deus, faça a sua oferta, nos ajude. Pode ser também pelo Banco Bradesco. Banco Bradesco, agência 3186, dígito 0, conta corrente 2362, dígito 0. Repetindo, Banco Bradesco, agência 3186, dígito 0. Conta corrente 2362, dígito 0. Me ajude nessa obra de Deus. E lembre-se, Filipenses 4, versículo 17. Não que eu procure as dádivas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Faça o depósito ainda hoje e me ajude nessa obra que Deus entregou em minhas mãos. Graça e paz, abençoado. Abençoado, predestinado, justificado, santificado. Glória a Deus. Dá um sinal quem está entendendo. Quem está entendendo? Então diga, quando eu nasci, eu já nasci filho de Deus. Alô, isso segundo o pai do seu espírito. Mas você não tem o pai segundo a carne também? Então diga, quando eu nasci,
Eu já nasci filho de Deus no Espírito. Então diga, eu sou filho de Deus no Espírito. Diga Hebreus 12, 9. É a Bíblia. Então, você nasceu filho de Deus no Espírito. Você já nasceu filho de Deus no Espírito. Da mesma forma que você nasceu filho de Deus no Espírito, você nasceu filho do seu pai na carne. Quem está entendendo? Alô, lembra do seu pai? Lembra do seu pai? Não sei se ele está vivo ainda ou se ele não está mais vivo. Mas lembra do seu pai? Está lembrando do seu pai? Diga, quando eu nasci filho do meu pai. Diga isso. Alguém te perguntou se você queria ser filho dele. Ô pastor, e como é que você pergunta para as pessoas se alguém quer ser filho de Deus? Como é que faz agora? Vou te perguntar para você que está me assistindo. Quando você nasce, você já nasce filho de alguém. Não é verdade, abençoado? Você já nasce filho de alguém. Do seu João, do seu Joaquim, do seu Manuel. Você já nasce filho de alguém. Isso segundo a carne. Vira moeda. Como na carne você já nasce filho de alguém, o Espírito é a mesma coisa. Só que na carne você tem um pai terreno. E no Espírito, um pai celestial, que é Deus. E o seu nome é Jesus Cristo. Amém? Em nome do nosso Pai. Glória a Deus. Agora eu vou te mostrar em Romanos. Abra Romanos 9. Vou te mostrar em Romanos capítulo 9 que o poder está na mão de Deus. O homem não tem poder de decisão de ser ou não filho de Deus, de ser ou não salvo. Deus enviou Jesus, ou seja, Ele mesmo se revestiu em carne e morreu para salvar os escolhidos de Deus. Jesus não morreu para salvar quem quer ser salvo. Presta atenção. Jesus morreu na cruz. Morreu ou não morreu? Ele não morreu para ver quem é que quer ser salvo. Ele não morreu para ver quem é que quer me aceitar. Não é isso. Ele morreu na cruz para quê? Para com o seu sangue comprar aqueles que Deus já tinha escolhido desde antes da fundação do mundo. Quem está entendendo? Olha no seu visor, vai aparecer o texto. O que diz Efésios 1,4? Efésios 1,4. Pois nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então diga, Deus me escolheu. Quando Deus escolheu? Mas você não tinha nascido? Você nasceu em 1900 e alguma coisa? O que a Bíblia diz? Efésios 1,4. Que Deus nos escolheu quando? Mas você não tinha nascido? Então como é que se entende isso? Fácil. Facinho. Efésios 1,4. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus escolheu o Espírito que já existia. A carne passou a existir. A carne nasceu. Mas o Espírito já existia. Portanto, quando você nasceu, já nasceu escolhido, chamado, comprado e predestinado por Deus e para a glória de Deus. Fácil entender isso. Quem entende? Agora, quando Jesus morreu, ele morreu com digam todos, propósito. Propósito, abençoado. Ninguém faz nada sem propósito. Você faz alguma coisa sem propósito? Você vai em algum lugar sem propósito nenhum? Não, eu vou. Não, então tem algum propósito. Nem que for para andar à toa, para conhecer lugares novos. Mas não existe alguém fazer algo sem propósito. Quando Jesus morreu, ele morreu com um propósito. E qual foi o propósito? Comprar com o seu sangue aquele que o Pai tinha escolhido desde antes da fundação do mundo. Então levante a mão e diga, eu fui escolhido por Deus. Diga, graças a Deus. Esses são os salvos, os abençoados. Romanos 9, vem comigo em Romanos 9.
Romanos 9. Eu vou te mostrar qual é o tema da mensagem. Não existe livre-arbítrio. Ou seja, não é o homem que escolhe a Deus, ou que rejeita Deus. Aí você fala assim, né? Pastor, mas e o ateu? O ateu não crê em Deus. Claro, Deus endureceu ele, igualzinho endureceu o faraó. E vou te mostrar na Bíblia, vem comigo. Romanos 9, versículo 11. Vamos ler uma historinha aqui para todo mundo entender esse assunto de livre-arbítrio, que não existe. Romanos 9, não no âmbito espiritual. Agora você come o que você quer comer, bebe o que você quer beber, mora onde você quer morar, compra o carro que você quer, a cor do carro, a cor da roupa, quer comer, não quer comer. Isso você decide. Alô, Deus não vai falar a hora que você tem que almoçar, a hora que você tem que jantar, a hora que você tem que tomar banho. Isso é você que decide. No âmbito espiritual, o homem não tem como escolher ou não a Deus, porque ele foi criado por Deus, para a glória de Deus. Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Romanos 9, verso 11, vem comigo. Romanos 9, 11 diz assim: contudo não tendo eles ainda nascido, olha, contudo não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Verso 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Não parece que tem injustiça? Alô, presta atenção, você que me assiste. Não parece que Deus foi injusto? Olha só, versículo 11, ó. Por isso que você não pode ler só um pedaço da Bíblia, hein? Por isso que você não pode ler só um pedacinho, fechar, ir embora e parar. Você não pode. Texto com contexto. O assunto que está falando. Você não pode ler um pedacinho e parar. Senão dá um outro sentido. Olha o versículo 11. Romanos 9, 11. Contudo não tendo eles quem? Diga Jacó e Esaú, diga isso. Contudo não tendo eles ainda nascido, e nem tendo feito bem ou mal. Não parece que foi justiça? Quer dizer, não nasceram, não tinham feito nem bem, e nem tinham feito nenhum mal. Ora, se não tinha feito nenhum mal, por que Deus aborreceu Esaú? Se ele não tinha feito nenhum mal. Não tinha feito nenhum mal segundo a carne. Mas Esaú era um daqueles que se rebelaram contra Deus lá no céu, juntamente com Lúcifer. Quem está entendendo? E o Jacó? O Jacó não. O Jacó era um dos anjos que não se rebelou. Você sabia que aqueles anjos se revestem de carne? Anjos que se rebelaram contra Deus no céu foram expulsos do céu. E aqui na terra são chamados de filhos da perdição. Nascem para a perdição. E os anjos que não se rebelaram contra Deus são chamados de filhos da salvação, vasos de honra. Os anjos que não se rebelaram nascem, ou seja, são revestidos de carne, nascem para a salvação, para a glória de Deus. Quem está entendendo o que estou falando aqui? Isso é um mistério, isso é uma revelação. Romanos 9, 11. Contudo não tendo eles ainda nascido. Diga comigo, livre-arbítrio não existe. Porque eles ainda não tinham nem nascido, não tinha feito nem bem e nenhum mal. Alô, veja que o poder de decisão não está com o homem de escolher ou não a Deus. Romanos 9, 11. Contudo não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal. Por quê, hein? Por quê? Diga comigo. Para que o propósito de Deus, diga isso. Segundo o livre-arbítrio? Segundo o quê? Segundo a eleição. E quem é que escolheu? Quem foi que escolheu? Então pegue a sua caneta, em Romanos 9, 11, circule. Segundo a eleição. Receba, livre-arbítrio não existe. Segundo a eleição. Foi Deus que nos elegeu. Foi eleição quer dizer escolha. Foi Deus que nos escolheu. Quem está entendendo a palavra de Deus?
Romanos 9:11. Faço questão de deixar bem claro. Veja na sua Bíblia. Romanos 9:11. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Romanos 9:14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Ora, Deus é injusto, Deus erra, Deus comete erros, equívocos. A injustiça da parte de Deus? Romanos 9:14. De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, Romanos 9:15, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim pois, Romanos 9:16, não existe livre-arbítrio. Romanos 9:16, assim pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Quem entendeu, aplaude o Senhor. Depende de quem? Depende de quem? Depende de quem? Que tem acompanhado toda sexta-feira às 4 horas esse programa, o programa Gato Apostolado. Eu preciso de pessoas que me ajudem nessa obra, homens e mulheres de Deus verdadeiros, que têm a visão de Deus. Precisamos ter mais horários na televisão, precisamos avançar com essa verdade. Não tem quem fala, Deus me enviou e me ungiu para falar, mas eu preciso de pessoas que me ajudem. Esteja semeando nas contas que estão aparecendo agora no seu televisor, para que eu possa ter mais horários, mais programas e em mais canais também, em mais redes, porque a graça de Deus está chegando a todos os povos, a todos os filhos de Deus, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, anciãos. Eu preciso de pessoas corajosas, pessoas verdadeiras, levantadas por Deus. Deus me ungiu para falar, e eu preciso de pessoas que foram ungidas por Deus para estar comigo nesse suporte, como coluna, sustentando, me ajudando nesse ministério. Você me empurra e eu falo, você me envia e eu falo. Fui ungido, enviado, predestinado para falar a graça de Deus como ela é. Preciso de você, abençoado. Preciso de você, minha irmã. Me ajude com o seu dízimo, com a sua oferta voluntária, o valor que Deus pôs no seu coração, coloca na conta do ministério. Está aparecendo no seu televisor as contas dos bancos. Faça o seu depósito semanal, mensal, mas faça. Não deixe de ajudar, não deixe de participar. Eu preciso de homens como você, de mulheres como você, que amam a verdade, que amam Jesus acima de tudo e de todos, e que querem fazer alguma coisa para ajudar o povo de Deus na face da terra, a não mais ser enganado, a não mais ser enrolado, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Me ajude a levar essa verdade. Você me envia e eu falo. Eu entendo que talvez você não foi ungido para falar, mas eu fui ungido. Me envia que eu falo. Conto com você, conto com a sua ajuda. Se deixar abençoado de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, graças a Deus. Abençoado, predestinado, justificado, santificado. Você existe por causa de quem? Você está vivo por causa de quem? Você tem a família, seu filho, sua mulher, seu marido, saúde, por causa de quem? Romanos 9,16. Não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Depende de Deus. E para fechar Romanos 9:17, porque diz a Escritura, alô, não é o pastor Marcos que diz isso,
Alô? Não sou eu que falo isso, que penso, está escrito, ó. Romanos 9,17. Diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Alô? Quem é que criou Moisés? E quem criou o Faraó? Você não lembra da história que Moisés queria libertar o povo de Deus e o Faraó não deixava? Porque o Faraó estava endurecido, coração endurecido. Então, mulher, então marido, se você tem sua esposa, seu marido com o coração endurecido, vai dormir em paz, porque ele é um problema de Deus. Ai, pastor, meu marido, deixa seu marido quieto. Ai, minha esposa, deixa sua esposa quieta. Meu filho, deixa ele quieto. Ele foi criado por Deus. Ele foi feito por Deus. Deus tem um propósito na vida dele. E no tempo de Deus, Deus faz a obra dele. Não sou eu, não é você. Tudo tem o seu tempo determinado. Deus é soberano e age como tal. Ele está no controle. Vai em paz. Agora, olha que duro que é. Se existisse livre-arbítrio, você estava perdido. O seu filho que não quer saber de igreja. Seu filho que não quer saber da palavra de Deus. Só quer saber do mundão. Se existisse livre-arbítrio, você estava perdido, minha irmã. Porque você ia depender dele. Querer Deus e querer ser salvo. Mas não depende dele. Ele é uma ovelha. Ele é um filho de Deus. No tempo de Deus. No tempo exato de Deus. Ele sairá daquele caminho errado, porque ele é filho de Deus, Deus cuida dele. Agora, se dependesse dele, estava perdido, porque ele depende de se ele quer ou se ele não quer, mas não depende do ser humano. Vem comigo, Romanos 9, para terminar, para fechar essa porta aqui, ó. Romanos 9, 18. Logo, pois, Deus se compadece de quem quer e endurece a quem quer. Qual o tema da mensagem? Não existe o poder de decisão de escolher a Deus ou não. Isso não existe. Fomos criados por quem? Por Deus. Fomos feitos por quem? Quem nos dá a vida? Quem? Não existe. Eu não quero a vida que Deus me dá, eu quero outra vida. Eu não quero o ar que Ele me dá, eu quero outro ar. Não existe. Você foi feito por Deus. Criado por Deus, você é um filho de Deus, nasceu para a glória de Deus, e quer você entenda ou não, o Espírito de Deus está dentro de você. Quem recebe? Você é filho de Deus, você tem o Espírito de Deus. Dois versículos para terminar. Em 3 minutos eu termino essa mensagem. Romanos, capítulo 11. Vem comigo, mais 2 versículos. Romanos 11. Olha aqui. Romanos 11, versículo 36. O tema da mensagem: não existe livre-arbítrio, não existe. Esse negócio de aceitar Jesus, de aceitar a Deus, agora eu escolhi ser de Deus, agora eu quero ser. Isso não existe. Você já nasceu de Deus, você já é um filho de Deus. Você já foi feito por Deus, para a glória de Deus. Quem está entendendo? Porque senão pareceria que o homem que é o soberano, ia dar a entender que o homem que é o soberano, e não o Senhor. Romanos 11, 36. Porque dele, olha só, hein? Porque dele, diga, de Deus. Romanos 11, 36. Porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas. Quem criou os céus e a terra? Os animais, o mar, as plantas, o ser humano. Quem criou tudo e todos? Quem foi? Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Você é filho de Deus, diga amém. Está escrito. Glória a ele, glória a ele. E o último
último texto, o último, 1 minuto e meio para terminar, o último, Colossenses, depois de Romanos, Colossenses, capítulo 1. E então vou fechar essa mensagem que teve por tema: não existe livre-arbítrio. Segundo a Bíblia, não existe. Foi Deus que nos escolheu, e não nós que escolhemos a Deus. Foi Deus que nos fez seus filhos, e não nós que nos fizemos filhos de Deus. Deus nos fez ovelhas, não nós nos fizemos ovelhas. Colossenses 1, quem já achou, diga amém. Entre no nosso site, olha o site aí aparecendo, mande um e-mail para mim e eu te explico todas essas coisas gratuitamente. Colossenses 1, versículo 16, para terminar a reunião e a mensagem e o programa. Colossenses 1,16. Pois nele, digam em Deus, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Deus e para Deus. Quem está entendendo? Tudo foi criado por Deus e para Deus. Até a sexta-feira, 4 horas, programa Graça Apostolada. Um abraço, você é um abençoado. Abençoado, você que está me assistindo agora, venha estar conosco todo domingo às 18 horas, às 6 horas da tarde, aqui na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, Ministério, Graça e Apostolado. Uma vida melhor espera por você. Vem pra graça você também. Ei! Ei!